TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Seminário discute mecanismos pelo fim da violência contra a mulher. Sancionada a nova Lei Municipal do Silêncio. Conheça a Previdência Complementar da OAB Prev. Confira o quadro Direito Empresarial em Foco com o advogado Cleto Gomes e as nossas dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas na nossa agenda. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. Um seminário discute em Fortaleza mecanismos pelo fim da violência contra a mulher. Acompanhe. A abertura da programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher aconteceu no auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Ceará, com o seminário ministrado pela Maria da Penha. O objetivo é sensibilizar a sociedade em torno do tema, como explica Camila Silveira, coordenadora de políticas para as mulheres do estado do Ceará. Fazer uma série de discussões sobre direitos, lutas e resistência, principalmente também de como as mulheres se libertar, como é que a gente pode acionar essa rede de enfrentamento à violência contra nós mulheres. As atividades são promovidas por diversas entidades e instituições. Augusta Brito, deputada estadual e procuradora especial da mulher, cita um dos temas levantados durante a discussão. Procurar a inclusão do homem nesse processo da desconstrução do machismo, porque nós acreditamos sim que a violência está aumentando, ou aliás, está sendo mais notificada, porque a mulher está tendo mais coragem de chegar até uma delegacia, enfim, procurar algum tipo de atendimento. Mas a gente precisa trazer o homem para dentro desse processo. O evento também tem o apoio da Câmara Municipal de Fortaleza. Eliana Gomes, vereadora pelo PCdoB, representou o parlamento e ressaltou outro debate proposto no seminário, como a inauguração da Casa da Mulher Brasileira. Vai dar mais dignidade às nossas mulheres que sofrem violência, aonde aquela casa está pronta, aonde já tem todos os equipamentos, aonde vai ter o atendimento da Defensoria Pública, o Juizado da Mulher, a Delegacia da Mulher e a humanização dessas mulheres para sair da violência. Outros desafios foram evidenciados no debate. Ampliar, o número de delegacias, ampliar o número de centros de referência das mulheres, para que elas se sintam acolhidas, para que elas sejam atendidas principalmente por pessoas do mesmo sexo, porque a gente sabe que isso ainda é um desafio muito grande, das mulheres poderem relatar o que aconteceu, a gente sabe que tem essa resistência. E ainda sobre o assunto, foi realizada na Câmara Municipal de Fortaleza uma audiência pública que teve como tema a violência contra a mulher. A audiência pública fez um balanço dos avanços já conquistados pelas mulheres no combate à violência e o feminicídio e também debateu sobre mais ações do governo. Hoje nós vamos pautar a questão dos equipamentos de atendimento às mulheres e de imediato abrir a Casa Mulher Brasileira. Ter um reforço dos movimentos todo, porque a casa está pronta há quase um ano. É uma casa que vai atender mulheres da cidade e do estado como um todo e que o presidente da República não tem acessibilidade de repassar para o governador. A Casa da Mulher Brasileira, como a gente gosta de chamar carinhosamente, é o nosso complexo Maria da Penha. É onde as mulheres vão poder se libertar dos processos de situações de violência. Dentro dessa casa vão ter as equipes multidisciplinares de atendimento, as delegacias da mulher, Ministério Público, Defensoria Pública, Juizado, Casa de Passagem, Autonomia Econômica e Centro de Referência da Mulher. Apesar dos avanços na legislação, no enfrentamento da problemática, 1 a cada 3 mulheres sofrem algum tipo de violência. Nós, assim, recebemos em torno de 50 mulheres por dia que fazem as denúncias na Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Fortaleza. Elas registram mais, no caso, os fatos, elas sendo vítimas, em primeiro lugar, de ameaça, em segundo lugar, de lesão corporal, Nós fazemos os encaminhamentos, expedimos as guias, encaminhamos para o abrigo quando necessário, encaminhamos para a PEFOS para fazer exame de corpo de delito, fazemos o inquérito policial. Mas, assim, é muito importante esse empoderamento que nós temos percebido que as mulheres têm. Elas não esperam mais agressão física, uma tentativa de feminicídio para denunciar. No primeiro sinal de agressão, de violência, ela já procura a delegacia para tomar as providências, solicitar a medida protetiva.
A Procuradoria-Geral do município de Fortaleza vai fortalecer seus quadros com a nomeação imediata de pelo menos 5 novos procuradores aprovados no concurso público realizado no decorrer deste ano. Eles irão reforçar o trabalho desenvolvido pelos 60 procuradores que hoje atuam na instituição. E para falar sobre a importância do trabalho desenvolvido pela entidade, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Associação dos Procuradores do município de Fortaleza, Dr. Pedro Quariguazi. Dr. Pedro, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é nosso. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui quais são as principais competências, atribuições dos procuradores municipais. Os procuradores municipais representam o município de Fortaleza, tanto judicialmente como extrajudicialmente, né? São os advogados do município, da mesma forma que existe o procurador do Estado, e a Advocacia Geral da União, existe a Procuradoria Geral do município, né? Também presta consultoria ao município de Fortaleza, né? Previne as ilegalidades e dá parecer nos atos administrativos de toda a gestão, né? Deve ser encaminhado como palavra final da Procuradoria Geral do município de Fortaleza. Doutor Pedro, o município de Fortaleza hoje possui atualmente 60 procuradores, né, municipais. Esse quadro é insuficiente? O quadro é insuficiente, né? Fortaleza é a 5ª maior cidade do país, né? Esse quadro já existe uma defasagem histórica, né? E atualmente existe 20 cargos vagos de procuradores, né? O concurso anterior foi o meu concurso, foi em 2002, há 15 anos atrás. E nesse meio tempo, como nós conversamos aqui anteriormente, as quantidades de varas trabalhistas aumentaram, as varas de fazenda pública, que antes eram 6, hoje eram 15, são 15 varas, mais que duplicaram, e Fortaleza cresceu muito em 15 anos, né? Então, o quadro atual é deficitário e agravado nós perdemos praticamente 30% do quadro com os cargos vagos existentes. E qual a expectativa de convocação desses últimos procuradores, esses 5 que foram aprovados em concurso recente? Quando nós assumimos há 2 anos atrás a associação, nós tínhamos como principal meta a realização do concurso, né? Fomos conversar com o Procurador-Geral, o Dr. Zé Leite, e o prefeito, Roberto Cláudio. E o prefeito teve, depois de alguma insistência nossa, né, teve a sensibilidade e a inteligência, quando nós demonstramos que o quadro de procurador, além de ser deficitário, é essencial para o município. O município tem milhares de demandas e nós demonstramos ao prefeito, não adianta o senhor arrecadar R$1.000 e perder R$100 em condenações judiciais, né? Se o senhor não tiver uma advocacia forte, que defenda o município, que traga recursos, vai acabar se perdendo todo o esforço da administração, né? E em virtude disso, ele abriu o concurso. O concurso é essencial, mas as 5 vagas não resolve, é enxugar gelo. Mas nós contamos que, com o tempo, se vai se nomeando aos poucos. Ele tem 2 anos, mais 2 anos, ou seja, 4 anos para nomear. O concurso tem validade de 2 anos por mais 2. Então, é essencial ao município de Fortaleza continuar ativo. Como eu disse para você, a ProUrma tem 5 procuradores para 23 mil processos. Então, se traz prejuízo ao município se o gestor se omitir e não nomear procuradores, porque é humanamente impossível. Também a judicial deve ter uns 9 ou 10 colegas para 40 mil processos. Então, uma média de 4, 5 mil processos por procuradores? Via de regra é. Um número muito elevado. Muito elevado e que traz condenações ao município por possibilidade de defendê-lo, né? Além da insuficiência do quadro de procuradores, existe também uma grande insuficiência no que diz respeito ao corpo de apoio, não é verdade? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Associação dos Procuradores do município de Fortaleza, Dr. Pedro Quariguazi.
Doutor Pedro, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a insuficiência também do corpo de apoio. Existe realmente essa insuficiência? Existe, na verdade, nós não temos corpo de apoio, né? A gente se vale de estagiários, mas os estagiários têm uma grande rotatividade. E advogados da prefeitura cedidos? Poucos advogados cedidos e também de cargos comissionados terceirizados de um atendimento, de coisa mais básica, né? Falta a gente um corpo de apoio ideal concursado que possa fazer um serviço mais simples. Hoje nós temos que chegar até fazer... a gente faz o ofício, chega a ter que parar o serviço para fazer um ofício por não ter um apoio qualificado, né? A gente tenta trazer a administração, mostrar a necessidade de fazer um concurso de um corpo de apoio jurídico, de um analista jurídico, como tem nas demais carreiras, na Defensoria, no Ministério Público, na magistratura, que possa deixar o procurador com coisas mais complexas, né? Inclusive na cobrança dos grandes devedores, no desenvolvimento de teses, como foi a ação do Fundef, desenvolvida com a gente, que a gente conseguiu trazer há 2 anos atrás 342 milhões para o município de Fortaleza, através da ação do Fundef, e que são ações que demandam uma especialização e uma dedicação de procuradores, até de grupo de procuradores, mas que hoje se perde pela impossibilidade de tempo, porque nós estamos cuidando de coisas do dia a dia, pequenas, mas que se avolumam, que a gente não pode deixar de fazer. Quais são as principais áreas de atuação da Procuradoria do município? Ela atua na área ambiental, no controle urbano, né, recuperação da dívida ativa. O senhor poderia citar as principais áreas? Nós temos a consultoria, que deve dar a consultoria, mostrar a aplicação correta da lei municipal. Nós temos a Procuradoria no Meio Ambiente, Controle Urbano, que é a PROURMA, que cuida das questões da manifestação sobre as licenças e o uso do solo e demais aplicações no meio ambiente. Tem a Procuradoria Fiscal, que é a Procuradoria que faz as execuções fiscais e cobra. Temos a Procuradoria da Dívida Ativa, que é a que faz a inscrição e a cobrança extrajudicial do município de Fortaleza. Temos também a PJA, que cuida das aposentadorias. Temos a Judicial, que cuida das outras ações, né, das grandes demandas, ações de saúde, ações trabalhistas. E temos, acho que só, faltando alguma, às vezes falta da lembrança da gente, né? O senhor falou aqui na questão do aumento no número de varas da Fazenda Pública. Isso. Não só de varas, né? Foram criadas, inclusive, juizados especiais, né? Da Fazenda Pública. Eu queria que o senhor falasse, inclusive, da importância da criação dessas varas, né? E dos juizados, da importância de se realmente aumentar o número de procuradores, porque creio eu que isso aqui, inclusive, vai demandar a presença dos procuradores, né, nas varas, né, para as audiências. Isso. As varas da presença pública mais que duplicaram, né, de 6 passou para 15. Parte dela virou juizado especial da Fazenda Pública, em que se exige a presença do procurador nas audiências, principalmente as de conciliação e, se for o caso, de instrução. Então, isso cria uma celeuma, porque, às vezes, o procurador tem que deixar o trabalho, ou uma tese, ou um prazo para se reportar até o juizado, e isso demanda muito tempo, né? E, na verdade, quando você diz aumentar a quantidade de procuradores, não é aumentar, é repor claro, o quadro que já era deficitário há 15 anos atrás, pela quantidade de demanda e por ser Fortaleza aqui também é a capital do país, né? E como o senhor bem ressaltou no início da entrevista, hoje existem 20 cargos vagos. Isso. 20 cargos vagos, de um quadro de 15 anos atrás, né? Um quadro de 2002 que não se aumentou e, se pior, se reduziu, né? É preciso que fique claro, inclusive, para os munícipes, de que essa falta de estrutura, né, e falta de apoio aos procuradores do município e à Procuradoria Geral do município, isso acaba impactando em prejuízo para o próprio município, não é verdade? Para o procurador seria, às vezes, cômodo. Ele diz, eu vou fazer meu serviço aqui, claro, vou fazer o que é possível, mas a gente se aflige, porque o prejuízo não é para o procurador, ou não é para a carreira, o maior prejuízo é para a população. Quando o município deixa de arrecadar, através da Procuradoria da Dívida Ativa e da Fiscal, por não ter procuradores para acompanhar as execuções e também os grandes devedores, e quando se perde ações pelo volume,
Às vezes os colegas dizem, Pedro, não deu tempo de olhar, porque chega a 100, 200 intimações num dia. Quando a gente vai olhar, às vezes já passou o prazo. A gente tenta pegar o máximo, mas é como um goleiro de futebol, que é bom, mas joga 100 bolas no gol, vai passar. Vai humanamente impossível. Humanamente impossível. Eu gostaria que o senhor falasse agora um pouco sobre o papel da Associação dos Procuradores, né, do município de Fortaleza. Qual tem sido a principal preocupação da APACEFOR? A principal preocupação da APACEFOR hoje é melhorar a estrutura dos procuradores, né? É uma associação, muito embora que seja de uma categoria, mas que entende que a função maior dela é ajudar o município de Fortaleza, chamando a atenção pelas dificuldades, apoiando o trabalho do Procurador-Geral, mas que visa, em último ponto, sempre defender o município de Fortaleza, sempre defender o cidadão, aquele cidadão que precisa que sejam cobrados impostos daqueles que não pagam, que possa fazer assim a justiça fiscal, evitando muitas vezes que se aumente o IPTU, aumente tributos, porque a partir da dívida ativa, da cobrança da dívida ativa, pode-se aumentar a arrecadação e que seja desnecessário aumentar imposto e que seja justo para a população que paga o imposto, né? E também defende o município de muitas ações, às vezes, irregulares, indevidas, de indenizações volumosas e que, ao se concretizar, se o município precisar pagar os valores que são cobrados, inviabiliza o município de Fortaleza, inviabiliza o serviço público, né? É como lhe disse, não adianta a CEFIM ou a fiscal arrecadar se a gente perde 100, 200 ou 300 nas ações, né? Então, a importância disso é bem servir, a gente tentar trazer isso à sociedade para bem servir o município de Fortaleza e o cidadão de Fortaleza. Com certeza, se o município tem a sua receita, a sua arrecadação diminuída, isso vai impactar diretamente para o município, para os cidadãos. Isso vai implicar menos investimentos em áreas tão prioritárias como saúde, educação, assistência social, não é verdade? Sim, é verdade. A gente tem trabalhado junto com o Procurador-Geral também. A gente criou um EPGM, que é um programa específico criado na Procuradoria para fazer a tramitação dos processos de formas virtuais e conseguir tentar minimizar. Existem procuradorias, até como São Paulo, que não se tem controle, não se sabe o montante da dívida, como é que a distribuição é feita, e nós hoje temos tudo feito de forma digital. Nesse ponto, merece o nosso parabéns o trabalho do Procurador-Geral, Dr. Zé Leite, que tem investido nessa área de informatização da Procuradoria. Muito ainda é deficitário, mas tem progredido sim. Então, Pedro, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas, fazendo votos de que a Procuradoria-Geral do município realmente alcance essa tão necessária reestruturação para uma melhor prestação dos serviços públicos e abre agora espaço para suas considerações finais. Nós agradecemos em nome dos procuradores de Fortaleza, né? Nós estamos aqui sempre que foram chamados, nós temos o maior prazer de vir e a gente pede também o apoio da sociedade de Fortaleza para que faça a sua procuradoria. A procuradoria não é do prefeito, não é minha, não é do Procurador-Geral. A procuradoria do município é da população que está para lá para bem servi-la. Obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. Sancionada pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, a nova lei municipal do silêncio. Veja como ficou. No Dia Internacional do Músico, o prefeito Roberto Cláudio sancionou o projeto que muda a lei do silêncio em Fortaleza. Foram flexibilizados as medições de decibéis, criado um teto para aplicação de multas e extinto da legislação a apreensão de equipamentos dos músicos. De um lado, a gente poderia fortalecer as ações de fiscalização em relação ao descumprimento da lei do silêncio, mas por outro, deveria se preservar a cultura e a arte, preservar a atuação profissional dos músicos. O projeto de mudança foi aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza. Durante meses, a Comissão Vida e Arte discutiu as adequações e obteve êxito junto ao Executivo Municipal. Heron Moreira, vereador que preside a comissão, falou sobre o trabalho dos parlamentares para modificar a Lei 8.097/97.
Isso aqui é um compromisso social, foi uma construção a várias mãos, como ele colocou, concordo, e a gente começou em abril, uma demanda dos músicos, há muito eles iam reivindicando esse consenso, e eu apenas fui uma liderança dentro dos vereadores, que tem esse entendimento. Para o vice-presidente do Sindicato dos Músicos do Ceará, a conquista é da categoria e de toda a cidade de Fortaleza. A vitória é da categoria, o Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Ceará, o Sindimuce, trabalhou arduamente junto aos parlamentares da Câmara Municipal que abriram suas portas, não deveria ser de outra forma, até porque ali é a Casa do Povo, e essa sensibilização junta chegou ao prefeito. O funcionamento dos conselhos tutelares em Fortaleza foi tema de uma audiência pública. Acompanhe. Em 1990, foi criada a função do conselheiro tutelar junto com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O cargo público luta pelos direitos desses jovens. A solenidade de homenagem aos 40 conselheiros de Fortaleza foi iniciativa do vereador Iraguaçu Filho, do PDT. É uma função relevante, serviço relevante e que tem todo um processo para se chegar até o cargo de conselheiro tutelar. Tem prova, tem voto, tem capacitação, são 3, 4 fases para se chegar e agora a gente fazendo a homenagem no primeiro ano do nosso mandato aos conselheiros tutelares que fazem um trabalho super importante na garantia de direitos das crianças e adolescentes. Em 2012, os conselheiros foram reconhecidos a nível legal. A conselheira Magda Costa fala da importância do trabalho junto com a população. Eu me sinto assim honrada, privilegiada de fazer parte de um quadro, de profissionais que busca lutar por esse direito quando ele é violado, ou ameaçado. Então, assim, que a sociedade possa entender que o Conselho Tutelar, ele é um órgão parceiro da família, ele é um órgão que está junto com a família, A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. Olá, telespectadores. Meu nome é Joselito Saraiva. Sou sócio de Cleto Gomes Advogados Associados. Eu vim aqui hoje falar um pouco com vocês sobre a medida provisória 808, que foi aquela que, pouco tempo depois da vigência da reforma trabalhista, trouxe alterações em pontos importantes da reforma. Um dos principais pontos foi quanto à jornada 12 por 36, é aquela escala em que o empregado trabalha 12 horas e descansa 36 horas. Com a reforma, as empresas poderiam realizar um acordo individual com cada empregado para instituir esse tipo de jornada. Ocorre que esse ponto foi muito criticado pelos juristas e pela sociedade em geral, devido a algumas atividades penosas que são incompatíveis com esse tipo de jornada. Então, o governo voltou atrás e, com a medida provisória, instituiu que essa jornada só vai poder ser utilizada através de negociação coletiva, salvo, a medida trouxe uma exceção, que são as empresas que trabalham no setor de saúde. Outro ponto muito importante é com relação ao trabalho da mulher nas atividades insalubres. A reforma trabalhista ela permitiu o trabalho da mulher nas condições insalubres de grau médio e mínimo. E ela só seria afastada se ela apresentasse um atestado médico, de um médico de confiança dela, que dissesse que ela não tem condições de trabalhar grávida naquele local insalubre. Um ponto também muito criticado, e a presidência voltou atrás e com a medida provisória ela afastou a mulher grávida de qualquer trabalho insalubre. Mas aí ela vai ter a opção
de voluntariamente apresentar um atestado que diga que ela tenha condições de trabalhar nesses locais, desde que seja em grau médio ou mínimo, né? Então, no grau máximo, ela sempre vai ser afastada. Durante a lactação, ela permanece, ela vai permanecer trabalhando nos locais insalubres, né? Mas aí, se ela também precisar ser afastada através de atestado médico, ela vai ter que ser afastada. Além disso, a medida provisória alterou a questão da quantificação do dano moral, naqueles limites que a reforma trouxe. Ela alterou o cálculo, que antes era feito com base na remuneração do empregado. Agora, com a medida provisória, ela vai ser feita com base no teto do regime máximo da Previdência Social, dos benefícios da Previdência Social, né? Então, vai ser igual para todos, não tem aquela diferenciação de salário. Outro tema muito importante foi com relação ao trabalho intermitente. A medida provisória ela regulou melhor o trabalho intermitente e dirimiu algumas dúvidas que surgiram com a reforma trabalhista. Ela criou aí uma espécie de carência, né? Que os empregados demitidos eles só vão poder ser contratados como intermitente pela mesma empresa no prazo de 18 meses, né? Isso até 2020. Nós temos ainda uma alteração com relação ao salário, né? Com a reforma trabalhista, tinha tirado a ajuda de custo de qualquer limite. A empresa poderia conceder ajuda de custo sem limites, que não seriam considerados salários, e a medida provisória voltou atrás e voltou para o limite de 50% para ajuda de custo. Outra mudança importante foi com relação ao prêmio, né? Que a reforma trabalhista ela trouxe o prêmio mensal, ele poderia ser concedido de forma mensal, mas a medida provisória voltou atrás e colocou um limite de 2 vezes por ano para o prêmio, né? Então, a gente pode destacar ainda uma alteração importante, que foi a questão da dúvida quanto à aplicabilidade aos contratos de trabalho em vigência, que a medida provisória ela dirimiu essa dúvida e instituiu que a reforma trabalhista se aplica a todos os contratos de trabalho de forma geral. A Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, a ESA, está investindo cada vez mais na formação prática do advogado, sem deixar de lado a teoria. E para falar sobre os principais projetos da escola nessa área, nós conversamos agora com o professor universitário, advogado, criminalista e diretor acadêmico da ESA, Dr. Nestor Santiago. Dr. Nestor, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio novamente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e é um prazer sempre colaborar com o programa. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de se aliar a prática à teoria. Nos projetos que nós estamos desenvolvendo na ESA, nós procuramos sempre trazer um cunho muito prático para o advogado, porque normalmente o advogado que está em início de carreira, ou então o advogado que quer se reciclar e até mesmo ir para uma outra área do direito. Então, nós sempre pedimos aos colegas professores que vão ministrar os cursos que deem bastante ênfase na parte prática, mas sempre lembrando de associar prática e teoria, porque o que nós temos visto também muito na prática dos tribunais, dos juízes de uma forma geral, é justamente uma dissociação muito grande entre o que nós aprendemos na faculdade e o que se aplica na vida prática, né? Então, é justamente a gente tentar trazer mais para perto a prática da teoria para que, obviamente, não haja essa dissonância, essa diferenciação tão grande entre o que se aprende e o que se pratica. Com certeza. Então, Nestor, uma das grandes preocupações da instituição, da ESA, não só da ESA, mas de toda a OAB, é levar todas as ações da entidade para o interior do Estado. Sim. A chamada interiorização das ações. Como é que está sendo feito esse trabalho? Nós estamos trabalhando juntamente com as subseções de Crato, Juazeiro, Sobral, Limoeiro, das que eu me lembro aqui agora, né? Crateús também nós já levamos cursos. É mais complicado justamente porque a gente precisa deslocar professores para poder ir até lá,